Muita gente acha, Li, que o grande alvo dos nossos vídeos, o grande benefício que a gente pode fazer quando a gente faz vídeo junto e tal, é para ajudar as pessoas a arranjar um relacionamento fantástico. Um Verdade. bom namorado, uma boa namorada. Cara, isso não é o maior da sua vida, isso não é a grande pérola da sua vida. Por mais que ele seja uma pérola na minha vida, ela não é a maior de todas. A maior de todas é a certeza, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a grande misericórdia de Jesus Cristo, que nos salvou mediante um lavar regenerador e restaurador do Espírito Santo. Tito 3:5. A maior pérola das nossas vidas é a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a maior maravilha na vida de qualquer pessoa. Embora a gente sempre fale aqui de relacionamento, até porque o que nós estamos vivendo é um milagre, É um né? milagre. Mas é apenas um dos milagres das nossas vidas. Meu, e tá longe de ser aquele prazer maravilhoso que você vai ter, Mateus capítulo 25, de ouvir Jesus falando assim. Ele vai falar pros da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, pro fogo eterno, preparado pro diabo e seus anjos. Mas ele vai dizer pros que estão à direita: nós, bem-vindos, benditos do meu Pai, vem possuir por herança a terra que te está preparada desde a fundação do mundo. Olha que lindo. Cara, a certeza. Paulo que escreveu grande parte do Novo Testamento. Paulo era um cara que ele viveu intensamente uma vida cristã. Ele apanhou por Jesus, ele sofreu por Foi Jesus, açoitado. açoitado, ele sofreu vergonha, ele ficou sozinho, ele passou preso. fome. A galera fala: tudo posso naquele que me fortalece, lá, Filipenses 4:13. Mas volta o texto pra você ver. Posso passar fome, posso passar isso, posso passar tudo aquilo, mas em Jesus. Em Jesus ele não desanimava. Sabe por quê? Por quê? Ele responde isso em 2 Timóteo capítulo 4. É o último texto que ele escreve, ele morre depois disso. É o último texto, ele já sabia que ele ia morrer. Se você ler Atos no capítulo 20, ele fala que ele sabe que ele vai para Jerusalém morrer, o Espírito avisou. E a última carta que ele escreve é para Timóteo, em 2 Timóteo 4. Ele fala o seguinte: Timóteo, eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Eu sei que eu já estou sendo preparado como oferta para morrer e demonstrar na minha morte até a glória de Jesus. Eu já sei disso. E aí ele completa falando assim: mas eu sei também que a minha coroa da justiça já está guardada. Aquela coroa que o Senhor justo juiz dará não somente a mim, mas a todos os que, assim como eu, amarem a minha vinda, a sua vinda. Por isso que ele fala: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Cara, imagina ele, a paz de um cara que sabe que tá de bem com Deus. Imagina a maravilha de Jó quando perdeu os filhos, né? Que a gente estava falando mais cedo. Foi, Deus deu, E Deus tirou. ele Bendito seja o mesmo nome de disse isso Deus. para Deus. Porque os filhos, embora fossem grandes amores na vida dele, não era o amor mais Não importante. era o maior. Porque é o Senhor. Gente, eu amo Eli de coração. Ela é tudo que eu queria, que Deus me deu, muito mais até. Mas ela não é o bem mais precioso da minha vida. O bem mais precioso da minha vida é o Espírito de Deus em mim. Então não adianta você vir querer ter um relacionamento fantástico, ou isso, ou aquilo, quando você tem que ter o nome escrito no livro da vida. E eu acho muito interessante falar sobre isso, porque a gente recebe muitas mensagens, né? Algumas a gente infelizmente nem consegue responder, mas eu li uma há 2 dias mais ou menos, de uma menina que falava: Eli, me ajuda, ora por mim, eu preciso de um namorado. E ela disse várias vezes na mensagem: eu preciso de um namorado. E eu respondi bem assim: amada, linda do meu coração, você precisa de Jesus. O namorado faz parte das demais coisas, Das que ele demais acrescenta na hora certa. Então, lá no Salmo 105 diz que a gente deve anunciar as boas obras do Senhor, né? Anuncie os grandes feitos do Senhor, aquilo Salmo que Ele 9 faz. E como é maravilhoso você poder falar: olha, eu anuncio grandes coisas que o Senhor fez na minha vida, ou a nossa vida agora, né? O nosso ministério juntos, sabe? A nossa vida, isso tem sido o exemplo para algumas pessoas, porque as pessoas estão olhando: cara, Deus faz mesmo, cara, como esse Deus é bom. Mas como é mais maravilhoso ainda você não estar na situação mais maravilhosa do mundo, como Jó não estava, e você dizer, sabe, grande é o Senhor da minha vida, Ele tirou, Amém. Ele me deu, mas Ele mesmo tirou, então não importa. Sabe, não importa se eu tenho esse carro ou se eu não tenho, se eu consigo pagar as parcelas ou não. Eu amo o Senhor, eu tenho o Senhor, que é a parte mais importante. E louvar o Senhor no momento em que você não está bem, é aí que você prova que o seu relacionamento com Ele é o mais importante da sua Não, vida. você quer ver? Essa semana, um queridão aqui da igreja nosso, chamado Lincoln, morreu. Ele tinha uma esclerose múltipla amiotrópica, ou coisa do tipo. Ele foi definhando e morreu. Mas ele falou uma coisa que, meu, não é qualquer um que vai falar. É só quem viu o invisível. É só quem, Hebreus capítulo 11, quem entendeu que a fé é o invisível. Ele tava para morrer, muito mal mesmo, e aí ele comentou com alguns queridos dele, ele falou assim: gente, se eu for curado, porque a gente estava orando pela cura dele, e aí ele falou assim: se eu for curado,
vocês todos verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado e morrer, eu vou ver a glória de Deus. Gente, se é para morrer, eu vou estar com Cristo. Se é para viver, eu quero viver com Ele. Não importa relacionamento, não importa o meu emprego, não importa a saúde, não importa a família, não importa. Porque a maior pérola do mundo eu tenho, que é o Senhor Jesus em mim. E eu não mereço. Eu sou um desgraçado, perdido, pecador, safado. E Ele, por algum motivo, Ele falou assim, vou salvar esse gordinho ridículo, porque eu amo Ele. Como que eu não vou ser apaixonado por um Senhor assim? Ele é lindo. E eu que sou uma comedora de feijão, uma pamonha. E ainda assim o Senhor resolve nos usar. Como gente, ele é não é lindo. papinho, a gente não tá falando aqui pra ser bonitinho, não. Sabe aquela humildade fingida? Ai, porque não sei o quê, porque eu sou um pecador. Não, eu sei a desgraça que eu sou, eu sei. Também. Eu sei de verdade. Eu tava lendo. Abre aí pra mim, amor, por favor. 1 Timóteo 4. Não, 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, verso 14. Tem que ler esse texto. Coisa mais linda do mundo. Pastor Edson, um querido demais também aqui de Taubaté. Ele morava em outra cidade, mas ele veio conhecer a gente aqui em Taubaté. Ele tava com câncer terminal também, ele ia morrer assim, tava muito mal. E ele tava passeando no shopping com o outro pastor, o tio Eros, que eles eram muito amigos. E o tio Eros e o Edson andando assim no shopping. E aí de repente o Edson parou, ficou em silêncio. Aí o tio Eros ficou olhando. Aí o Edson meio que começou a tremer assim. Aí o Eros ficou apavorado, achando que ele tava tendo alguma convulsão, alguma coisa relacionada à doença dele. E ele começou a tremer, aí o Eros falou, Edson, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, Eros, você não tá entendendo, Eros. Pode ser que eu morra hoje. E aí o Eros achou que ele tava com medo da morte. E aí ele continuou, eu não tô com medo de morrer, não. É porque se eu morrer hoje, eu vou ver Jesus hoje. E ele é o cara. E Jesus é o cara, assim que ele falou. E aí é demais que quando o Edson ficou doente, eu não sei se eu já te contei essa. Quando o Edson ficou doente, o tio Eros ele foi pro quarto e começou a orar muito pela cura do Edson. Orar muito, orar. E aí o tio Eros teve um sonho. Ele acordou no sonho dele. Gente, que coisa demais, misericórdia. Ele acordou num lugar assim, num salão branco. E ele viu um anjo sentado numa mesa lá na entrada, perto da porta. Aí ele chegou perto dele e o anjo estava lendo uma revista, olhou para ele e falou assim, ah, você que é o Eros? Ele falou, sim, eu. Daí ele falou assim, é você que tá orando pelo Edson? Aí ele falou, sim, estou orando, o Edson está curado? Aí o anjo virou e falou pra ele, o Edson tá lá dentro na festa. Você tem certeza? Você tem certeza que você quer tirar ele de lá pra trazer ele de volta? Você tem certeza que é isso que você quer? Aí o Edson falou assim, não, então deixa ele na festa. Meu Deus. E o Edson morreu. Meu Deus. E o Edson morreu. Que coisa linda. Então, essa segurança, cara, essa pérola de saber pra onde você vai, de saber quem você vai encontrar, de saber que você, por mais horroroso que você tenha sido, 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram. Tudo foi feito novo. E o que você pediu para eu ler em 1 Coríntios aqui? Completa Versículo tudo. 14. Lê pra mim, Flor, por favor. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Graças a Deus por isso. Se você acha que você é um podre, se você acha que você é um fedido, um pecador, um que não tem jeito, graças a Deus, porque é você que Jesus veio atrás, é você que Jesus veio buscar. E eu sempre lembro de José, eu amo a história de José e eu sempre gosto de dizer isso. É muito linda a maneira como ele se comportou diante de todas aquelas adversidades, né? Ser vendido pelos próprios irmãos, ou seja, não ser aceito por aqueles que eram os mais próximos dele. Ele deve ter se sentido triste, ele deve ter se sentido... Mas qual era o segredo de José? Mas que coisa linda é saber que a palavra conta que tudo, para onde ele foi, tudo que ele fazia, onde ele colocava a mão, ele prosperava. Mas por quê? Qual era o segredo que José tinha? José tinha um coração tão humilde e tão de Deus, ele amava tanto o Senhor, ele colocava o Senhor tanto à frente de tudo, que tudo dava certo por isso. E aí ele foi preso também, ele não deixou de ser preso. Ele não deixou de ser, e injustamente ainda, mas ainda assim ele amava o Senhor. Então, como é maravilhoso você passar pelo que for, seja a situação que for, você sabe que o Senhor está no controle de tudo. Você sabe que Ele é quem controla tudo, é Ele o governador da tua vida, o mestre da tua vida é o Senhor. A gente sabe pra onde vai, Não interessa o que vai acontecer, a gente sabe pra onde vai. Hebreus 12:2 fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou toda a afronta e hoje ele se assenta à direita de Deus. Jesus, ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Qual foi a alegria proposta? A de ter uma família com a gente.
Ele não olhou a dor, ele olhou o fim das coisas, ele não olhou o momento da cruz, ele olhou a salvação, a ressurreição dele, que ele ia nele, na sua morte, nos atrair, na sua ressurreição, nos atrair para nos tornar um com ele. Por isso que ele aguenta. Foco. E também é muito interessante quando Maria é tão jovem, engravida de Jesus, né? E ela, como assim eu tô grávida? Como assim? Quando o anjo veio falar, ela então que se cumpre em mim conforme a tua vontade. Faz o que você quiser. Sabe? Faça, Senhor, a tua vontade. Eu creio, eu confio no Senhor e eu te amo acima de tudo. E isso é amar o Senhor acima de tudo. Isso não é você perder, por exemplo, o namorado, que as pessoas falam muito de relacionamento, né? Você perde o namorado, cadê tua fé em Deus? Ah, não existe, né? Ela não existe, porque ela estava baseada naquilo que você tinha. Aí quando você perde, cadê a tua fé? Ela estava em Deus? O problema é esse, você depositar a sua satisfação de vida em coisas que são desse mundo, você corre o risco grande de perder as coisas desse mundo e junto com ele, E vai perder a sua alegria total. Mas quando você deposita em Cristo Jesus, que vive para sempre, faça chuva ou faça sol, a sua confiança você vai permanece continuar inabalável. estando nele. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. E isso é você poder dizer que a maior lembrança que você tem na tua vida são principalmente aqueles momentos que você passou com o Senhor. Sempre. Aqueles momentos em que você disse, Senhor, olhou para o céu, dirigindo seu carro e falou, olha, Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Faça em mim conforme a Tua vontade. Porque nós sabemos que a vontade dele é a perfeita. Romanos capítulo 12. Boa, perfeita, agradável. O máximo para mim, o top de tudo, é saber que a minha vitória, minha grande vitória, não é meu emprego, não é meu carro, não é nem a noiva linda que eu tenho. Isso não é minha vitória. Minha vitória é saber que eu tenho o nome escrito no livro da vida. Isso é a grande vitória. E é isso que Jesus deixa claro. Busque o reino dos céus, busque o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6. E as demais coisas ele acrescenta do jeito que ele quiser. E ele sabe o que é bom. E a gente deve buscar realmente o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Enquanto nós podemos achar. Buscar Isaías o Senhor 55. enquanto se pode achar. E provar e ver de como o Senhor é bom, porque Salmo Ele realmente 34. é bom. Ele é demais. Maravilhoso. Que a graça do Senhor esteja no teu Em coração. nome de Jesus, cara. E não esquece, viu? Se você perder alguma coisa, se Jesus tirar alguma coisa da sua vida, se você está andando com ele, não foi perda não, foi correção de rota. Ele está tirando o que te atrapalha. Se estava atrapalhando, você entende? Se está atrapalhando a minha relação com Deus e ele tira, é para que a minha relação com ele fique cada vez mais clara e mais íntima. Então, glória a Deus pelas orações que ele não respondeu minha e glória a Deus pelos nãos que ele me falou, porque eles me ajudaram a moldar quem eu sou hoje. É isso mesmo. Não é isso? Amém. Que o Senhor Jesus fale o seu coração. Seu grande alvo é Cristo e não o namoro. É isso mesmo. Que o seu amor pelo Senhor seja maior do que qualquer coisa da tua vida. Maior até que a minha barriga. Deus abençoe.